Namorada tava jogando Corredora Ferro porque eu tava um pouco enjoadinha. De verdade, meus amigos que eu mais jogava não tava online, né? Sabe como é? Eu tive a brilhante ideia de entrar no Corredora Ferro porque é o único jogo que eu mais jogava de torre, além do Tower of Hell, e que eu já tinha jogado só pela conta da minha mãe. Nunca tinha jogado pela minha conta oficial, né? Aí tá, né? Tava jogando de boa com meu shift, o menino chegou. Eu tava aqui na segunda fase, tipo, tudo de boa. Um parkour que eu sempre morria, mas não ligava porque, né? Vida de noob é assim. Quando esta menina... Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Juju Games YouTube e ativou a desgrama do Speed. Aí vocês se perguntam: ai, Rafa, mas que tem ela botar Speed? Ela bota na hora que ela quiser. Sim, mas ela me atrapalhou. Nessa fase azul aqui, vocês sabem, as pessoas que jogam em carro comigo sabem que eu sou, e quando já passo da primeira fase em todos os jogos de torre, Tower of Hell, Clip Time não tanto. E jogos de torre, eu fico muito feliz, porque eu já conheci isso como uma vitória. E o corredor não é um dos jogos que eu costumo passar da primeira fase. O Tower eu já até consigo passar da primeira fase. Aí essa menina, essa Juju Games YouTube e bota Speed na hora que eu fui pular no último bloquinho para chegar na fase amarela. Ai, gente, desculpa aqui porque, né, gente, eu fiquei revoltada. A Mari também, o Genjinho, que eu adicionei ele, me pediu amizade, eu adicionei por quê? Porque eu quero ter amizade. Não, isso aqui foi a fumaça. Não, isso aqui foi o print. Depois que acabou a partida, que ela tinha me empurrado, eu usei essa imagem como exemplo de como eu caí na fase azul. Porque eu não consegui tirar print daquela partida. É porque eu tô com um print aqui, eu vou ver se aparece. Vamos pro segundo print, galera. Era essa fase aqui, ó, naquela fase. Não é aquela fase ali, não. É essa fase aqui azul. E ela botou speed. Essa aqui é a parte que eu estava no lobby, literalmente chorando. E aqui, essa aqui é a menina. Ignora a coisa aqui do menininho, mas essa aqui peraí. É a maldita da menina. Vocês até podem ver aqui o símbolozinho do Speed. E essa menina tem a capacidade, ignora o que eu tava falando, ignora todo mundo que tá falando, só eu e ela. Essa Juju Games me chama de besta. E na hora eu nem tava ligando muito porque eu tava muito revoltada, mas eu não admito que ninguém me chame de besta. Tem uma daqui que ela me botou em chat privado, que ela botou SP, não sei porquê, mas eu tirei print. E tem essa aqui que ela me chamou de, né, vocês sabem, né, o que ela disse, né, vocês sabem muito bem o que ela disse de mim. Eu tava falando tudo que ela tava falando de mim, ó. Aí, ela tá
Ela tá me chamando de besta no chat PV. KKKKK. Vou fazer o quê? Tudo bom. Aí, eu não admito que me chamem assim no resto da minha vida enquanto eu estiver viva. Aqui, gente, denuncia essa menina. E se vocês verem o canal dessa menina, please, denuncia ela. Ela tá falando isso de mim só porque eu tenho Robux. Olha aqui. Olha aqui, eu denunciarei ela. Gente, duvida denunciar ela? Eu denuncio bem denunciado. Cadê? Onde é que denuncia aqui nessa bagaça? Teve gravado aqui pela internet. Tá ruim essa skin feia, pobre dessa menina ridícula. Gente, please, denunciem. Juju Underline Games YTI. E eu vou bloquear o usuário. Bloquear o usuário. Bloqueei? Não. Não quero desbloquear ela, não. Essa ridícula, feiosa. Essa menina feia aqui vai vomitar tudo. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e tchau. Feliz Natal. Feliz Natal, gente.